Oi, gente. É, Geralmente eu falo com muita gente e é aquela conversa mais pessoal, aquela conversa de toque, de abraço, de brincadeiras. E o pessoal me cobrou um pouco de falar um pouco nesse momento que a gente está vivendo. E talvez as minhas últimas lives ou os meus últimos vídeos tenham sido em momentos bem felizes, bem alegres, cozinhando, viajando, que é o que a gente, ser humano, gosta de fazer. A gente gosta de aproveitar momentos felizes e, de certa forma, compartilhar a felicidade com todos. Eu não quero ser cansativo com vocês, eu vim aqui atendendo alguns desafios de falar, de cantar. Gente, eu tô gripado, em meio pânico de coronavírus eu estou gripado. Não fiz o teste, mas estou tomando aqui minhas precauções. A gente está super preocupado aqui em casa. A Vivian grávida, acabou de sair de um procedimento cirúrgico. Quem teve a oportunidade de acompanhar viu. Moro do lado de um hospital, então estou vendo a movimentação aqui ao vivo e em cores. E não é uma gripezinha. Mas vamos lá. Eu tenho um péssimo hábito de falar só em cima de script. E vou tentar aqui seguir aqui uma pauta para ser um pouco racional, porque, gente, eu tô vendo cada coisa aí no Facebook e nas redes sociais que tá difícil. O pessoal tá com muita criatividade ou muito tempo ocioso. Vamos lá. Eu vi alguns vídeos e muito material. Alguns deles me chamaram a atenção. Um deles em especial, ele diz sobre a criação do jogo de xadrez. E o inventor do jogo de xadrez foi, entre aspas, vender a franquia para um sábio chinês. E esse sábio chinês era muito rico, né? Então ele falou: tá bom, adorei o jogo de xadrez e quero que você me diga qual o custo desse negócio, quanto que eu tenho que te pagar. E diz a lenda, né, que ele falou: tá bom, vamos fazer o seguinte, eu quero meu pagamento em trigo. Ele achou estranho, pagamento em trigo, mas tudo bem. E esse pagamento em trigo, ele tinha ali uma entrelinha, né, que era o seguinte: olha, para cada casa do xadrez, você vai colocando uma saca de trigo. Não sou especialista em trigo, então se eu falar alguma nomenclatura errada aqui, me desculpem. Mas a ideia era que para cada casa do xadrez fosse colocado uma saca de trigo, né? E ele foi embora, o inventor de xadrez, e aquele sábio falou: tá bom, pagar em trigo, tranquilo. E aí um dos empregados dele falou: olha, é impossível pagar, porque mesmo você tendo todo o dinheiro do mundo e sendo uma das pessoas mais ricas do mundo, você não conseguiria de maneira nenhuma pagar esse custo. Por quê? O xadrez tem 64 casas. Então você coloca na primeira casa uma saca, na segunda casa você dobra, então vira 2 sacas. Na terceira casa você tem que dobrar para 4 sacas e assim sucessivamente. Então, ao final das 64 casas, você dobrando cada casa, você teria 18 quintilhões, são 18 vezes o número 0, é muita coisa. Então, é um pouco do que a gente está vendo aí exponencialmente na questão do coronavírus, né? Então ele tem um efeito exponencial e a gente em algum momento vai ter que deitar essa curva, e essa nossa agonia e esse nosso pedido, né? Todo mundo quis já uma chance na vida de poder salvar o planeta, né? Então tá aí na tua mão. Você pode salvar o planeta, você pode salvar a sua sociedade fazendo uma coisa muito simples, que é não sair de casa durante esse período. Isso já tem muitos estudos sobre isso, mas o vírus, ele preponderantemente, ele morre em algumas horas depois que ele sai do teu corpo, né? Então, se você ficar 5 dias isolado em casa, certamente esse vírus não vai ser transmitido para ninguém, e aí acaba esse isolamento de todo mundo. Então é aquela história: gente, vamos se isolar para que esses 5 dias, ou essa quarentena, que seja 14 dias, ela seja suficiente para estancar essa curva, né?
não dá para a gente ficar aqui admitindo que a gente vai levar 2, 3 meses. Realmente o ser humano não vai conseguir, a economia não vai conseguir, as pessoas vão perder vidas, e isso é extremamente danoso para qualquer coisa que você puder ponderar. Então, se você já quis alguma chance na sua vida de salvar o planeta como se fosse um super-herói, fique em casa, seja super-herói na sua casa. Bom, tem algumas correntes aí, o pessoal também pediu para eu falar um pouco sobre isso. Economia versus vidas, né? O que é importante aí, né? Eu vi um vídeo hoje muito interessante, que perguntaram para uma certa pessoa qual é o número razoável para morrer, né? E ele disse o seguinte: 5 mil pessoas. E o repórter indagou para ele: não, 5 mil é muita gente. Ele falou 70 pessoas. 70 pessoas pode morrer e vida que segue. E aí nesse vídeo aparece 70 pessoas da família dele. E aí a pergunta é: pode morrer 70 pessoas da tua família? Então é muito fácil a gente falar pode morrer quando está lá na China, né? Mas quando chega aqui no Brasil, quando chega aqui no condomínio, a gente começa a mudar um pouco da percepção. Tem uma corrente também do Boris Johnson, que ele é o premier britânico, e ele falou o seguinte, que para ele é melhor que soltem as pessoas, que as pessoas não fiquem presas, porque ele acredita que quanto mais gente circulando, mais pessoas vão ter imunidade, e aí acaba logo o surto, porque quanto mais pessoas imunes, menos o poder de destruição desse vírus. Acho que depois vocês aí podem pesquisar aí um pouco mais detalhadamente, mas eu confesso para vocês que eu li, eu fiquei um pouco instigado. Eu acho que é uma boa tese, eu acho que ele está dobrando a aposta. Vi também o Trump em todos os noticiários, aparece muito a cara do presidente americano, para quem não conhece, Donald Trump. E ele está muito abatido, então realmente é um negócio muito grave que saiu um pouco dos controles aí de qualquer pessoa poderia prever. Isso mostra um pouco a fragilidade humana, né, gente? O ser humano ele é muito frágil, ele é muito sensível, né? Então acho que essa é uma questão importante também que eu notei ao longo desses 6 dias, estou indo para o 6º dia aqui de confinamento. E, enfim, e daqui a pouco tem o Big Brother aí pra galera que está curtindo. É horrível ficar confinado, gente, é horrível. Eu acho que uma das coisas também, aí, fechando nessa parte do que foi comentado, que eu achei interessante aí, baseado em alguns posts que eu fiz, o pessoal pediu para eu comentar, a gente está espalhando o vírus errado, né, gente? A gente está espalhando o coronavírus. Mas já pensou se esse efeito exponencial que o coronavírus está tendo, se nós tivéssemos com o amor, com a singeleza, com a simplicidade, com a honestidade, já pensou se esses vírus, de tudo isso que eu estou te falando, eles fossem contagiosos no grau que o coronavírus está sendo? Já pensou que bacana que seria? Eu fico extremamente incrédulo no ser humano, porque a gente não espalha os bons vírus, a gente espalha os maus vírus. E é incrível se nesse momento nós tivéssemos discutido que um vírus que brotou lá na China, numa cidade, a não sei quantos mil quilômetros, talvez mais de 30 mil quilômetros de distância do Brasil, tivesse começado lá e tivesse contaminando aqui no Brasil. Já pensou que legal que seria? É uma coisa bacana pra gente pensar. Gente, pelo amor de Deus, filtrem ao máximo notícias que vocês passem para frente, mas isso não só em épocas de coronavírus. A gente está num surto de fake news e pessoal causando terror. Gente, não faça isso. A situação por si só ela já é pavorosa. Então, pensem um pouquinho na hora que vocês forem compartilhar fake news, porque com 2 ou 3 cliques vocês conseguem confirmar se essa informação é verídica ou não. Ontem, por exemplo, chegou uma mensagem no meu celular sobre distribuição gratuita de álcool em gel. E aí estava uma papagaiada, porque falava que era para transmitir para 10 pessoas no WhatsApp, só que você não conseguia transmitir para 10 pessoas, o limite eram 5. Então, 2 cliques você consegue confirmar. Antes de passar uma informação, faça o mínimo do crivo para poder transmitir informações para frente. Em qualquer lugar do mundo, se você der uma informação errada,
você passa a cair na incredulidade, as pessoas não confiam mais em você. Né? Então, assim como no WhatsApp, tem pessoas que eu já nem vejo mais as mensagens porque é só fake news. Então, nem olho mais, aí às vezes um dia ele vai me mandar uma mensagem interessante e eu vou perder porque não tem mais relevância dado o histórico horrível dele de fake news. Se informe por órgãos oficiais, eu vou deixar para vocês aí um site muito bacana que eu estou acompanhando, é o Ministério da Saúde, obviamente, mas é a Organização Mundial da Saúde. Vocês dão um Google, WHO, é o site deles, ele virá aí o complemento, tá? Bom, eu acho que algumas reflexões que ficam, né? Como é bom a liberdade, gente. Você ter liberdade privada é um negócio horrível, é um negócio muito lamentável e eu estou torcendo muito para que as coisas voltem logo ao seu devido lugar e dentro da normalidade. Bom, algumas coisas acontecem dentro desse período, né? Conversei com a minha esposa, ela me parece ser uma boa pessoa. Acredito que vocês também já devam ter conversado aí com seus respectivos maridos ou esposas, enfim. Uma outra coisa que já deve ter acontecido, e se não aconteceu, vai acontecer, pela quantidade de tempo que vocês ficam dentro, vocês vão começar a estressar por coisas básicas. Hoje, por exemplo, a gente teve uma discussão aqui porque eu a vi varrendo a casa e eu falei, pô, tem um aspirador, vamos usar o aspirador. Acredito que vocês também devam ter brigado com seus pais ou com os avós, porque eles não estão querendo respeitar a quarentena. Eu já briguei com meu pai e com a minha mãe. A gente está temporariamente de relações cortadas porque eles não estão obedecendo a quarentena. E eu estou fazendo um esforço, um sacrifício por eles, né? Porque, entre aspas, eu não era um grupo de risco, mas obviamente com a vida grávida aqui dentro de casa, eu também estou dentro desse contexto. Gente, uma reflexão aqui para concluir esse vídeo. Em toda crise existem 3 coisas. A primeira é uma data para acabar. A segunda é uma oportunidade que se cria. E a terceira é um aprendizado que se leva para a vida. Então vamos aproveitar essa crise aí, essas privações que nós estamos tendo, para que a gente tenha aí um correto aprendizado desse negócio todo. Tem uma música que eu gosto muito, do Preto no Branco, que é Ninguém Explica Deus. E ele começa dizendo que é teologia para explicar ou Big Bang para disfarçar, né? Pode alguém duvidar que existe um Deus que te guarda, que zela por você, e tem uma parte que fala que eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção, né? Então, aqui nesse momento, acho que é propício para recitar esse poema, né? É um poema essa música. E aí eu lembrei uma outra música também que tem circulado muito aí hoje em dia, que é do Whindersson Nunes com a Priscila Alcântara, que é o Girassol. E ele fala: se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando café, sentado com os amigos em frente à TV com os amigos, coisa que a gente não está podendo fazer ultimamente. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós. Gente, a gente não vai conseguir abraçar apertadamente os nossos avós. Então, quando passar tudo isso, relembre esses dias e façam aquilo que vocês, que a vida tão insana não estava permitindo com que vocês fizessem. Bom, quero deixar meu abraço aí em especial, né, para minha cunhada Sabrina, que está aí na linha de frente ali no combate, é uma profissional da saúde. Vocês estão sendo muito guerreiros, mas não só os profissionais de saúde, os profissionais de segurança pública, os garis, o pessoal do transporte público, os serviços essenciais que tem aí suprido e não tem deixado a gente desguarnecido e desabastecido, né? Eu tenho certeza que depois dessa crise os abraços eles vão ser mais apertados, os beijos eles vão ser mais calorosos e a presença ela vai ser mais valorizada, né? Que a gente não tenha a substituição das mídias sociais como
como um paliativo para a falta de tempo de se ver, de se abraçar, de conversar, de se encostar, de se abraçar. Bom, aqui também perguntaram o que eu estou fazendo aqui para tentar aí, entre aspas, contornar ou melhor, né, suavizar, né, porque todo mundo vai pegar em algum momento essa constatação dos cientistas e do pessoal da saúde, mas que não pegue todo mundo ao mesmo tempo, porque senão vai travar os hospitais, né? Então aqui em casa a gente está bebendo muita água, a gente está fazendo inalação, todo dia, no final do dia a gente pega, e é inalação raiz, tá gente, não é com aquele inalador não, a gente esquenta uma água bem quente e vai com a sei lá, com uma concha, vai mexendo a água e vai subindo aquele vapor quente. É uma forma que a gente está fazendo aqui em casa. Estamos há 6 dias sem coronavírus por enquanto. Bom, eu quero agradecer a todos vocês por terem me escutado até aqui. Pedir para vocês aí que se cuidem, que bebam bastante água, que a gente possa passar por essa crise e que a gente tenha aí um pronto restabelecimento das pessoas, da saúde das pessoas, da economia, que os governantes olhem com bastante cuidado aí para que essas medidas elas sejam efetivamente relevantes para as pessoas e para as empresas. Você que está trabalhando em casa, em home office, seja produtivo, ajude a tua empresa a passar por essa fase ruim, porque eu tenho certeza que empresas saudáveis são sinônimo de pessoas prósperas, pessoas se alimentando bem, se educando bem. Então, você que está tendo a oportunidade de trabalhar em home office, seja muito produtivo, seja disciplinado, porque eu tenho absoluta convicção que vocês ajudando as empresas a passarem por essa fase, que a curva de produtividade ela não caia substancialmente, porque obviamente ela, em algum momento a gente vai ter uma curva de produtividade caindo, mas seja na melhor maneira possível produtivo, para que as empresas consigam superar essa fase e que a gente consiga muito em breve aí ter as nossas finanças restabelecidas e que o nosso país possa crescer, tá bom, gente? Um abraço a todos vocês. A expectativa de todo mundo é que esse negócio dure por alguns meses, mas eu tenho fé e estou orando muito para que a gente tenha esse negócio resolvido num breve espaço de tempo, tá bom? Para a meditação de vocês, eu quero que vocês leiam o Salmo número 91 e meditem profundamente em que esse Salmo diz e que você decrete aí na tua casa, na tua família, nas pessoas que você ama, que nenhum mal vai chegar à sua terra, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, a casa de vocês e a família de vocês. Fiquem com Deus, tchau, tchau, gente, um abraço.